E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Eistes-Schlenkerla Hochbier Hansla. E vamos agora a um caso inusitado aqui dentro dessa microsérie de cervejas da Schlenkerla, uma cervejaria lá de Bamberg, na Alemanha, especializada em cervejas defumadas, em que nós temos aqui um raro exemplar de uma cerveja de baixo teor alcoólico que era produzida ao longo de séculos como uma alternativa à água não potável existente na Europa. Não é mistério para ninguém que era difícil você encontrar água potável na Europa naquela época, principalmente na época medieval. Vamos levar em consideração que a Schlenkerla começou a ser produzida em 1405. Então, ela é uma autêntica representante ainda da época medieval. Naquela época, ainda não se sabia que o simples fato de se ferver a água eliminava a maior parte dos micro-organismos nocivos à saúde do ser humano. Por não se conhecer isso, acreditava-se que a cerveja era muito mais pura do que a água. Por quê? Porque a cerveja passava por esse processo de fervura, a cerveja, durante o processo de fermentação, ela gerava álcool, o que também dificultava a contaminação do líquido, da bebida, além de que, na época medieval, começou-se a adicionar lúpulos na cerveja, uma prática comum nos mosteiros daquela época e que acabou se tornando um padrão quando, em 1516, estabeleceu-se a lei de pureza alemã, a Reinheitsgebot, onde se determinava que somente os 4 ingredientes básicos poderiam ser utilizados na produção da cerveja: água, malte, lúpulo e levedura. Na verdade, não se sabia da existência da levedura. A Reinheitsgebot original, de 1516, estabelecia que somente 3 ingredientes poderiam estar presentes: água, malte e lúpulo, porque não tinha conhecimento da existência das leveduras, que as leveduras é que eram responsáveis pelo processo de fermentação. Como, obviamente, não existe cerveja sem a fermentação, a Reinheitsgebot, após a descoberta da existência das leveduras, aceita-se que a levedura faz parte dos 4 ingredientes básicos da produção da cerveja. A Schlenkerla Hansla é uma dessas cervejas que surge nessa época como uma alternativa à água não potável. Até o final do século XIX, a água disponível não tinha tratamento, o que representava um risco à saúde de quem bebia. Já a cerveja, que era fervida e lupulada, era mais segura. Por isso, durante séculos, se bebeu cerveja ao invés de água. E para manter a cabeça no lugar, a cerveja era produzida de forma especial, com menos álcool, não filtrada, levemente defumada e com baixo teor alcoólico. A Eistes-Schlenkerla Hochbier Hansla resgata essa antiga tradição cervejeira de Bamberg. Não traz aqui no rótulo o índice de amargor, 1% de graduação alcoólica. Ou seja, ela não é uma cerveja sem álcool, mas é quase isso, porque 1% é uma extrema session. Uma cerveja mais session do que isso, impossível. Eu nunca provei desse rótulo antes, vai ser minha primeira experiência com essa cerveja e eu estou bastante curioso para saber realmente como é que é o paladar de uma cerveja dessa intensidade alcoólica, se não vai ter aquele gosto de mosto cervejeiro que a gente prova na maioria das cervejas sem álcool, ou se ela realmente é uma cerveja mesmo, com uma pegada de realmente ter baixo teor alcoólico. Então, sem mais delongas, vamos pro copo. Aroma defumado, mais sutil do que nos demais rótulos da Schlenkerla. Espuma branca, de boa formação, aparentemente de boa retenção, bem cremosa. O corpo é um dourado intenso caminhando para o âmbar, cristalina, bem cristalina,
Um perlage acontecendo aqui, não muito vigoroso, mas presente. Esse aroma defumado deles, só eles conseguem trazer esse aroma, é impressionante, impressionante. Bem menos intenso do que nos demais rótulos, isso é perceptível. E esse defumado esconde qualquer outro aroma. Ele é o que está em primeiro plano, mas, de qualquer forma, eu sinto um pouco daquele aroma de mosto, de malte não fermentado, tem um pouco. Junto desse defumado tem um pouco disso. Mesmo o defumado escondendo diversas características, é presente esse aroma de mosto não fermentado, que é aquele aroma da cerveja não maltada. A espuma ficou uma capa por cima, cremosa ainda assim. Saúde. Corpo baixo, corpo bem baixo, boa carbonatação, bem carbonatada, paladar com pouquíssimas notas sensoriais, quase uma água com gás, mas um toque sutilmente defumado. Eu diria que nem defumado, mas esfumaçado. A sensação de que eu tenho é como se fosse fumaça. Literalmente. Sabor de fumaça. Corpo muito baixo. Muito baixo. De todas as que eu provei da Schlenkerla, talvez essa seja menos interessante. Mas não é uma cerveja ruim. Muito pelo contrário, é uma experiência que eu tô achando reveladora. Porque imaginar que durante muito tempo se bebeu desse tipo de cerveja em substituição à água, a gente está falando que aqui a gente está bebendo uma cerveja histórica. E tem mais atrativos do que água. Você tem a carbonatação boa, você tem essa fumaça interessante, mas não tem muitas notas sensoriais além disso. Ela tem um corpo crispy, ela é áspera na boca, é uma cerveja extremamente leve, é uma cerveja refrescante, é uma cerveja extremamente seca. É uma cerveja que eu acho que pode não ser tão atrativa nem para iniciantes, nem para iniciados. Porque eu acho que ela vale muito mais pelo valor histórico em si, né, do que pelo prazer gustativo. Eu acho que é muito mais pelo fato da gente estar provando uma cerveja que se bebeu durante séculos e compreendendo como é que era a cerveja daquela época, a cerveja naqueles tempos e sua função social, não somente de confraternização, mas também de preservação da raça humana, né, levando em consideração que a cerveja salvou o mundo, já que a água não era potável, a água não era saudável. Então, a gente tem aqui uma bebida histórica representada aqui por uma autêntica receita, eu acredito que tradicional, que a Schlenkerla vem produzindo desde o século XV, ou se der mole até do século XIV. Já que existem registros de que essa cervejaria tenha começado as suas atividades um pouco antes do ano onde ela foi oficialmente estabelecida, que é 1405. Então, provavelmente desde o século XIV, essa receita é uma tradição dessa cervejaria, que produz os próprios maltes, que faz a defumação dos próprios maltes e que tem essa tradição, ainda guarda, ela faz maturação das suas cervejas nos barris, nas caves subterrâneas e toda aquela história da tradição alemã de se produzir cerveja, da lagerização das cervejas. Eu acho que realmente ela vale muito mais por essa experiência que ela traz consigo de história e cultura do que pela bebida em si, que realmente não traz tantos atrativos assim, apesar de ser muito diferente de qualquer outra cerveja de massa que a gente já tenha bebido.
ela tem muita personalidade própria? Tem, ela tem muita pegada própria, ela tem muita identidade, mas ela não tem tantos atrativos quanto os outros rótulos da Schlenkerla, que tem muito mais sabor, mais textura, mais corpo, mais personalidade, mais intensidade, o que não faz dessa cerveja uma cerveja ruim, faz dela apenas uma cerveja com menos atrativos sensoriais, e somente isso. Mas que vale a pena não somente por esse aspecto. A gente não está bebendo cerveja somente por beber. Nós bebemos cervejas para celebrar com amigos, para confraternizar, para degustar, para harmonizar e até mesmo para poder brindar a nós mesmos com a possibilidade de uma experiência histórica e cultural, como esse rótulo da Schlenkerla está trazendo com seus mais de 600 anos de história e tradição. Ein Prosit!